Após derrotas no Congresso, o presidente Lula se reuniu com a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, a ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, e também os líderes do governo na Câmara e no Senado. A Luciana Verdolim tem mais informações. Olha, o governo diz que vai continuar trabalhando para reverter mudanças feitas pelo Congresso Nacional naquela medida provisória de reestruturação aqui da esplanada dos ministérios. As ministras do Meio Ambiente, Marina Silva, e dos Povos Originários, Sônia Guajajara, participaram da reunião aqui no Palácio do Planalto, mas não desceram para a coletiva de imprensa. Os ministros da Casa Civil, Rui Costa, das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, e os líderes do governo na Câmara e Senado tiveram a tarefa de explicar o que o governo pretende fazer a partir de agora. Eles evitaram questionamentos sobre a ausência das duas maiores interessadas. Só no fim, o ministro Padilha justificou que elas saíram mais cedo por conta de problemas de agenda. O ministro da Casa Civil, Rui Costa, reafirmou o compromisso do governo com a chamada sustentabilidade. E, segundo ele, a meta é tentar reverter as mudanças feitas na comissão mista, que analisou a medida provisória. O governo continuará trabalhando para que nos outros espaços legislativos que a MP ainda tramitará, que o conceito original dos pontos que foram mexidos e que, em nossa opinião, está desalinhado com as políticas que precisam ser implementadas, que nós possamos retomar, portanto, o conceito original daqueles pontos que foram modificados. Para evitar piorar os problemas com o Congresso Nacional, onde o governo sabe que ainda não tem votos suficientes, o ministro das Relações Institucionais garantiu que o objetivo nesse momento é tentar reverter as derrotas na base da negociação. Que a estratégia adotada pela esquerda na administração anterior de questionar na justiça toda vez que não conseguia o que queria, não será repetida agora nessa situação. Não existe por parte do governo nenhuma medida de judicialização enquanto está em curso o processo legislativo. Esse é um governo que respeita a relação e o papel que tem o Congresso Nacional. A solução pela política. De construir, a solução é pela política, é no diálogo, respeitando o processo legislativo. E quero reafirmar, independente do texto, o relatório que foi aprovado na comissão mista, ele não impede que o governo possa implementar o conjunto de políticas, inclusive garantir a sustentabilidade como centro do programa de governo e da sua ação de governo. O ministro avalia que, apesar das reclamações das ministras, o Palácio do Planalto entende que não há esvaziamento da política de sustentabilidade do governo. Ele ainda admite que essa não foi a primeira vez que o Congresso Nacional mudou um projeto do Executivo e que essa também não será a última vez. Pelas redes sociais, a ministra dos Povos Originários disse que a reunião com o presidente Lula foi fundamental para reafirmar o compromisso de amparo aos povos indígenas. Ela fez questão de ressaltar também que pretende garantir uma pauta ambiental sólida. De Brasília, Luciana Verdolim. Vamos então passar a fala para Dora Kramer a respeito dessas articulações, né, Dora? A gente vem falando sobre isso, sobre essa medida provisória nos últimos dias, já abrindo a edição de hoje também, falando sobre isso também. E eu vou repetir a informação que nós trouxemos no início dessa edição. Ministros do governo, em especial Alexandre Padilha, ministro de Relações Institucionais, vem reforçando que o que houve no Congresso Nacional em relação a essa medida provisória que passou pela comissão especial ainda, a comissão mista, isso não reflete, segundo eles, um esvaziamento da política ambiental. A gente sabe que essa medida provisória ainda vai passar pelos plenários da Câmara e do Senado, e Padilha reforça que vai ser pela política que vai ser encontrada alguma solução para essas discussões. Não haverá, segundo ele, nenhum tipo de judicialização. Agora, também é fato que Marina Silva, ministra do Meio Ambiente, vem criticando em várias ocasiões essas decisões do Congresso Nacional. Isso pode atrapalhar a articulação do governo também?
Olívia, você reparou essa ausência das ministras Sônia Guajajara e da Marina Silva, e a alegação é o seguinte: saíram mais cedo porque tinham problemas de agenda. Ora, que agenda mais importante que tinha para as duas nesse momento do que a reunião com o presidente Lula? E desagradou bastante às duas o formato da reunião, porque não foi uma conversa tete a tete com o presidente, em que elas poderiam falar abertamente da sua insatisfação. Não, foi com testemunhas, foi com mais gente, foi com mais ministros, foi com líderes, o que revela um quê de desconfiança, né, de parte a parte. Então, a ausência das duas nessa coletiva é um sinal claro de que essa ferida está aberta. Não resolveu, ninguém vai sair nesse momento do governo, nem a ministra Sônia Guajajara, nem a ministra Marina Silva, mas é uma ferida aberta. Esse episódio expôs divergências profundas que não tem como se transformar em convergências. Fica tudo assim, oficialmente amenizado, um clima aplacado, mas para dentro a história é completamente diferente. Elas ficaram, digamos assim, não caladas. Você viu o tom da nota da ministra Guajajara? Completamente formal, não trata do problema em si, é mais geral, dizendo vamos reforçar a política indigenista e tal, mas não trata do problema em si. Por quê? Porque não querem tratar, porque se forem tratar, vão aprofundar as divergências, não com o Congresso, mas com o próprio governo, que, aliás, e elas não esquecem disso, nenhuma das duas, a comissão mista, lá na comissão mista, esse esvaziamento dos ministérios se deu com votos de parlamentares do governo, do PT inclusive. Agora, Nelson Kobayashi, eu toquei aqui com a Dora a respeito dessa questão da negativa do governo em relação a qualquer movimento de judicialização dessas mudanças que foram feitas dentro da comissão em relação à composição, à organização dos ministérios. E há essa forte tendência de que isso representa um esvaziamento, principalmente para o Ministério, aliás, e para a ministra de Meio Ambiente, Marina Silva. Agora, se de um lado o governo não pensa em judicializar essas questões que podem prejudicar de alguma forma a política ambiental do governo, no legislativo essa não é ou não deverá ser a tendência. Para além dessa questão da medida provisória de reestruturação dos ministérios, a gente tem outra medida provisória também que trata de política ambiental muito polêmica, que é a MP da Mata Atlântica. Nós tivemos uma aprovação na Câmara dos Deputados, em que algumas mudanças foram sugeridas para essa MP. Ela foi para o Senado, os senadores discordaram desses trechos que foram acrescentados a essa medida. Segundo muitos dos senadores, são jabutis, propostas alheias ao texto original da medida provisória, além de alguma forma nesses movimentos, nesses trechos, permitirem de alguma forma a flexibilização do desmatamento e da ocupação da Mata Atlântica. Então, esses trechos foram impugnados. Daí a MP voltou para a Câmara dos Deputados e o que os deputados fizeram? Retomaram esses trechos que foram impugnados no Senado Federal. Então, essa movimentação está sendo vista como mais uma derrota no Congresso para a política ambiental e alguns senadores já judicializaram essa questão, já entraram com uma ação no STF contra essa retomada desses trechos na Câmara dos Deputados, uma MP que já havia sido judicializada antes. Como isso pode se desenrolar no STF? Olha, Lívia, de tudo isso a gente vê sempre o enfraquecimento do Poder Legislativo e o fortalecimento do Poder Judiciário. E o STF gosta disso, porque é sempre ele quem vai dar a última palavra. Mas quando são questões de decisões de mérito a respeito de um destaque, uma alteração ou outra em uma votação de MP que se converte em lei, são questões interna corporis que o STF tem uma política, um precedente, um histórico jurisprudencial de não interferir.
E aí eu acredito que seja o destino dessas judicializações. Se não tiver nenhum erro formal, nenhum equívoco no procedimento das votações, por exemplo, a respeito do mérito, eu acredito que o STF não vá se imiscuir na competência legislativa do Congresso Nacional.